Olá, graça, paz e alegria, eu sou o pastor Ricardo e estou aqui para mais uma mensagem do site www.compartilhandonaweb.com.br. Há uma ilustração que nós já compartilhamos pelo site que diz mais ou menos assim: um jovem foi procurar um sábio e queria saber desse sábio qual era o segredo da felicidade. O sábio disse que responderia, desde que o jovem respondesse a duas simples perguntas a partir de uma situação que o sábio iria propor. O jovem aceitou o desafio e o sábio fez a proposta de situação e a primeira pergunta: se você tivesse que contar uma mentira, mas ninguém se ferisse, nem houvesse nenhum problema, apenas e tão somente uma mentira boba, uma coisa simples, você ainda ganharia $1 milhão para contar essa mentira. Você mentiria? O jovem respondeu: uma mentira boba, ninguém vai se ferir, não vai ter nenhum problema e eu ainda vou ganhar $1 milhão? Tudo bem, eu mentiria. O sábio então fez a segunda pergunta: e por $1? O jovem falou, parecendo ofendido: e que tipo de pessoa você acha que eu sou? Como não respondeu a segunda pergunta, o jovem desobrigou o sábio de contar qual era o segredo da felicidade. Mas mesmo assim, o sábio encerrou da seguinte forma: que tipo de pessoa você é, eu já sei. Estou agora apenas definindo o seu preço. Algumas vezes nós achamos que o outro erra mais, mas, na verdade, somos todos pecadores e carecemos da graça de Deus. Escolhemos pessoas que parecem melhores, mas diante de Deus não há um justo sequer. E ainda que na sociedade possamos definir bons e maus com base em tamanhos de erros ou do que as pessoas fizeram de fato, diante do Senhor, pecado é pecado. Pensando nisso, tenho me sentido inquieto para fazer alguns estudos sobre temas como santidade, escatologia, oração, adoração, louvor. Essa então é uma mensagem introdutória para esses estudos. Ainda não sei quando vai começar a divulgação desses estudos, mas permitindo o Senhor, será logo. E gostaria de pensar em algo que una todos esses temas para essa mensagem inicial. Acredito que tenha mais a ver com escatologia, mas sem santidade, adoração, oração, louvor, não tem como nada disso avançar. Não temos como entender as coisas a respeito do tempo do fim. E para pensar a respeito do tempo do fim, eu quero voltar ao começo. Não vamos voltar até Gênesis, então, quem sabe em outra mensagem. Então nós não vamos voltar tão no começo assim. Eu quero começar a pensar a partir de alguns momentos dos evangelhos também, mas inicialmente a respeito de Atos dos Apóstolos, pensar e navegar um pouco rapidamente sobre a história da igreja para pensar em alguns pontos até chegar nos nossos dias e avaliar algumas coisas. Quando nós lemos então em Atos dos Apóstolos o que acontecia com aqueles primeiros cristãos, nós vemos que enquanto eles eram presos, mortos, perseguidos, esses cristãos louvavam, adoravam, perdoavam e aguardavam a volta de Jesus. Estevão clama pelo perdão daqueles que o matavam. Quantas vezes vemos louvor, oração e adoração enquanto estavam presos? E notamos a confiança de Paulo ao voltar para Jerusalém, mesmo sabendo que seria preso. E ele próprio encaminhar as coisas para que fosse levado diante de César. Atos dos Apóstolos nos destaca isso no seu texto. Jerusalém foi tomada e destruída pelo Império Romano, mas nem esse poderoso império que fez isso com Jerusalém, com outras tantas cidades, foi capaz de calar os cristãos. Antes, o sangue daqueles que eram mortos, esse sangue escorria e parecia adubo para fazer nascer novos cristãos. Aquela perseguição que devia calar e exterminar aquele movimento, algo que acontecia com outros, com o cristianismo antes, fazia ele crescer. Como é que o Império Romano resolveu esse problema? Com uma aliança, se dizendo convertido, dando status
aos cristãos que se acostumaram com a pompa e a circunstância e acabaram cedendo em algumas coisas a respeito do seu pensamento. Em vez de esperar uma mudança na vida do imperador que se dizia convertido e cristão, se aceitava que ele seguisse com algumas coisas da vida de antes do cristianismo, com até mesmo outras fés, no plural, outras religiões, desde que não atormentasse os cristãos. Alguns cristãos seguiram firmes em seu propósito de buscar a vontade de Deus. Mas os que tinham mais destaque revisaram muitos conceitos. No fim, o cristianismo se manteve vivo nesses que não abandonaram a fé, não negociaram com a política e até foram perseguidos pelo próprio cristianismo, que era reconhecido, aquele cristianismo que era reconhecido e que, na verdade, tinha infelizmente deixado de ser cristianismo de fato. E mesmo assim, o cristianismo não morreu, nem foi abafado. Mesmo que a história reconheça os erros desses cristãos que nem cristãos eram de fato, aqueles que precisavam, na realidade, de conversão para que de fato fossem cristãos. E mesmo com os erros doutrinários e de vida prática do que era reconhecido como cristianismo oficial, a mensagem ainda era pregada por anônimos que se mantiveram fiéis ao que recomendava a Bíblia e o Senhor Jesus. A partir do momento que a perseguição amainou e até acabou, a expectativa da volta de Jesus, que era realidade para os primeiros cristãos, mudou. A história nos mostra que muitos achavam que deviam tornar o mundo cristão para preparar a volta de Cristo para só sentar no trono. A esperança escatológica então não foi perdida, mas ela mudou. Algumas vezes parece até perdida, até porque quem está bem vai querer mudança para quê? Mas ela mais mudou do que acabou, mesmo parecendo que não existia, ainda estava lá. Era diferente. Veio a Reforma Protestante. Ainda se entendia que era preciso preparar o reino para a volta de Cristo. Havia cidades católicas e cidades protestantes. Marcavam data para a volta de Jesus quando todos estivessem convertidos. Até que os protestantes entenderam a noção de Estado laico. Não era necessário moldar a sociedade aos costumes cristãos. Antes era necessário que a conversão ao arrependimento dos pecados fosse genuíno e não mero costume social ou algo obrigado por lei. A mensagem era lançada de novo como semente e não como imposição política. Algum tempo depois, a noção de escatologia volta com força. Alguns estudiosos defendem que há 200, 300 anos é que se começou a falar a respeito das 70 semanas de Daniel. Não se tinha essa noção desses estudos que se faz hoje em dia no início do cristianismo. Sim, por quê? Porque a noção de escatologia mudou. Os cristãos não mais tentavam, vendo a perseguição, esperavam a volta de Cristo. Eles queriam converter o mundo todo para que Jesus voltasse e sentasse no trono apenas. Em vez de Jesus ter ido preparar lugar, eles estavam preparando o lugar para Jesus sentar no trono. Então, de fato, a esperança escatológica não foi perdida. Ainda se aguardava a volta de Cristo, mas ela era diferente. A partir do momento em que a visão do cristianismo se distanciou dessa necessidade, desse entendimento de preparar todas as coisas para a volta de Cristo, converter o mundo todo para que então Jesus volte e apenas sente no trono, a visão escatológica volta com força. Quando o cristianismo deixou de se preocupar com essa política humana e voltou a se preocupar com o reino de Deus, a esperança da volta de Jesus voltou a se fortalecer entre os cristãos, que entendiam agora que a perseguição estava mais próxima de si do que o palácio. Agora, há quem acredite que se não for pela política de novo, vão acabar com o cristianismo. Se não defender esse ou aquele político, essa ou aquela ideia política, vão acabar com o cristianismo. Pode até existir quem queira, mas conseguir é outra história. A esses eu faço a pergunta de Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você acha que o caminho é pela política, você está confiando mais em pessoas ou em qualquer outra coisa do que em Deus. O poder é dele, ele levanta e derruba quem ele quiser. Até mesmo um movimento que acha que vai salvar o cristianismo pode ser derrotado pelo Senhor. Nada pode frustrar os planos do Senhor. Nem pessoa, nem movimento político, nem mesmo os religiosos. Nada. Como quem já está derrotado
pode vencer. E como quem é mais que vencedor pode perder. Não acredite que para defender a vontade de Deus é preciso defender essa ou aquela política, esse ou aquele político. Busque ao Senhor, se arrependa dos seus pecados. Estenda a mão ao pecador, anunciando a mensagem de perdão e salvação. Não escolha pecados imperdoáveis. Jesus falou a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. No mais, ele anunciava o perdão, o convite ao arrependimento. Ele foi, sim, duro contra religiosos que achavam que faziam a vontade de Deus, mas eles próprios se afastavam disso e até atrapalhavam outros de seguir a vontade de Deus. Aos demais, Jesus declarava o perdão, mesmo quando era para apedrejar. Ele se entristecia quando não aceitavam o desafio ou o convite. Ele anunciava que havia possibilidade de salvação, que era para ir e não pecar mais. Ele não definia a pessoa com base no que ela fez antes, mas convidava a pessoa a mudar. Até mesmo na cruz amparou um criminoso condenado que entendeu o seu erro. Hoje parece que se quer condenar antes de anunciar e convidar para a mudança. Por isso, tenho pensado em estudos de santidade, de adoração, de oração, para que possamos pensar na mudança de vida, para pensar em como devemos viver diante do Senhor, como devemos anunciar as coisas para que as pessoas entendam a vontade do Senhor e vivam de acordo com Deus, para que as pessoas possam ouvir o anúncio da mensagem e não se sentir condenadas porque elas são pecadoras. Porque nós também somos, todos nós somos, carecemos da graça de Deus. É preciso falar de justiça, sim, é preciso denunciar o erro, sim, mas não condenando antes. Nós dizemos o que pode acontecer se não houver arrependimento. Parece que não há mais espaço para o anúncio, o testemunho, o convite para a mudança. Parece que as pessoas devem ser obrigadas a seguir a vontade de Deus por lei, através da política, e se acostumarem socialmente a essa vida. Não é assim. O cristianismo é anúncio, é jogar semente. Nem todas, infelizmente, produzem. Mas nós continuamos. E se a perseguição nos abater porque o mundo quer acabar com o cristianismo, confiamos no nosso Redentor, que vive e reina para todo sempre. E logo estaremos com Ele, pois Ele sim, Ele foi preparar lugar para que nós estejamos com Ele. Não somos nós que preparamos o mundo todo convertido para que Jesus volte. Seria maravilhoso que todos aceitassem a mensagem. Mas não é essa a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é anunciar, abrir a possibilidade de conversão e de alteração de vida, para que as pessoas entendam o amor do Senhor por todas as pessoas. Não caia nessa de que o movimento tal quer acabar com o cristianismo. Não acredite que através da política se vai levar a mensagem do Evangelho. É através do Evangelho que isso vai acontecer. É através da busca pela santidade, através da oração, através do louvor, através da adoração, buscando a vontade do Senhor. Pode até acontecer através da política, mas a história mostra que há mais exemplos em que o cristianismo foi usado como desculpa para fortalecer ideias políticas daqueles que diziam seguir o cristianismo, mas no fim seguiam suas próprias ideias. Negociar algumas coisas, mentiras ou sei lá mais o que, é aceitar o fermento dos fariseus. Jesus alertou contra isso. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aceitar negociar só um pouquinho com ideais políticos faz com que toda a massa seja contaminada com essa negociação. Jesus não disse que quando fôssemos perseguidos, deveríamos negociar politicamente para resolver isso. Antes, disse que seríamos bem-aventurados se fôssemos perseguidos por fazer a vontade do Pai. Então, vamos buscar a vontade do Pai. Vamos entender a respeito de santidade, de adoração, de louvor, de oração, da expectativa da volta de Jesus. Nós não podemos perder, é isso que nós não podemos perder de vista. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais.